Alexandre de Moraes falou hoje, né? E fez a coisa certa. Na origem do atentado está o gabinete do ódio, né? Faça a cabeça aí, menino, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, que era o alvo principal de Francisco Vanderlei Luiz, discursou nessa quinta na abertura do 7º Encontro Nacional do Ministério Público. Ele se referiu ao ataque terrorista e também destacou a importância do que você disse, de se recuperar a origem e as causas de um evento trágico como o de ontem. Nós não podemos ignorar o que ocorreu ontem. E o Ministério Público é uma instituição muito importante e vem fazendo esse trabalho importante na manutenção da democracia, no combate a esse extremismo que, lamentavelmente, nasceu e cresceu no Brasil em tempos atuais, e nós precisamos continuar combatendo isso. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de 2 bombas, e depois, durante as diligências da Polícia Federal, a casa da pessoa que acabou morrendo, outras 2 bombas estouraram assim que a Polícia Federal entrou, e por sorte e competência da Polícia Federal, eles utilizaram aquele robozinho antibomba para abrir as portas, senão poderia ter ocorrido algo mais fatal. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares. Exatamente, é isso mesmo. E olha, o ministro Alexandre, eu diria até que a caça ao Supremo começou um pouco antes. Sabe quando realmente começou a caça ao Supremo? Aí alguém vai dizer, lá vai o Reinaldo de novo com essa história. A caça ao Supremo começou com a Lava Jato. A caça ao Supremo começou com a Lava Jato. A cada vez que um ministro concedia um habeas corpus. E você pode concordar ou discordar do habeas corpus, mas a competência para avaliar é dele. E uma coisa é Reinaldo Azevedo chegar aqui e falar, concedeu habeas corpus, eu acho que não merecia, porque não sei o quê. Eu sou um comentarista, eu sou um jornalista. Eu não sou homem de Estado. A cada vez que os procuradores da Lava Jato ficavam atacando os ministros do Supremo no Twitter, estavam concorrendo para desmoralizá-los. Não é? E isso depois virou regra. Olha aqui, o inquérito 4781 foi aberto, se não me engano, no dia 14 de março. Vejam para mim só se é 14 ou 17 de março, mas num desses, antes de se completar o 3º mês de governo. Porque já havia as milícias contra o Supremo. No dia 26 de maio de 2019, houve a primeira manifestação, grande manifestação, contra o Supremo. E ainda ali contra também o Congresso. Um dos alvos era o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Dia 14 de março. 14 de março. A memória do bem é bom. E o governo não tinha perdido nenhuma ainda. Não tinha perdido nenhuma ainda no Supremo.
Porque a campanha contra o Supremo começou na Lava Jato, na campanha eleitoral 2018. Eduardo Bolsonaro falando a uma escola de candidatos à Polícia Federal, não disse que para fechar o Supremo bastava um soldado e um cabo, não precisava nem de um jipe? E aí disse, quero ver se o Gilmar Mendes, por exemplo, vai ter coragem de dizer que alguma coisa que a gente vai fazer é inconstitucional? E eles não haviam perdido nenhuma ainda? Não é? Então, meus queridos, não tentem transformar o Francisco Vanderlei Luiz apenas num maluco destituído de contexto, de história. E Bolsonaro foi fundo nisso, como lembrou outro ministro do Supremo. O decano Gilmar Mendes. Porque aí essa gente acha que o Supremo vai se acovardar. Chama o Trump para cá. Depois, pede para o Trump interferir no Supremo aqui. Não é isso que vocês estão falando que vai acontecer? O malucão lá? Aliás, o malucão acabou de nomear o Kennedy Jr. para a Secretaria da Saúde. Imagina, o secretário de saúde, o responsável pela saúde, será um cara que não acredita em vacina. Né? É esse tipo de loucura que está lá, que está aqui, que está em todo canto. Nós vamos resistir enquanto pudermos resistir. E acho que vamos vencer. Nós quem? Os defensores das instituições. E, pelo visto, né, certas aspirações do Bolsonaro não vão se cumprir tão fácil. Por que eu estou falando? Faça a cabeça do Gilmar. Reinaldo, não vai ser fácil o ex-presidente Jair Bolsonaro emplacar a versão de que o ataque terrorista de ontem foi só obra de alguém perturbado, como a gente vai ver daqui a pouco. Também o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, fez hoje, durante a sessão da Corte, o que chamou de reconstituição histórica. A reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? E não adianta, porque não brinca com a memória do velhinho. Também o Supremo ficou se metendo nas decisões, não deixava o Bolsonaro governar. Primeiro que isso é mentira, não deixava o governo. A Suprema Corte, com base na Constituição, impediu que o Bolsonaro, por capricho, resolvesse mandar os brasileiros para a morte. Isso sim. Não é? Mas eu insisto, quando começou a campanha contra o Supremo, o governo não havia perdido nenhuma batalha no Supremo ainda. Nada. E, no entanto, o ódio estava ali porque se sabia que o Supremo, afinal de contas, tem a palavra final sobre a Constituição. Onde há democracia constitucional, inexiste o tirano. E o candidato a tirano quebra a cara. Né?
E essa gente está apostando que o Supremo vai driblar os problemas e vai evitar dar nome às coisas. Não. O que aconteceu ontem, politicamente, se vincula à atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro? É claro que sim. O liame, a ligação, é escancarada. Não é? O ministro lembrou, o Gilmar lembrou, do caso, por exemplo, do Daniel Silveira. O que aconteceu? Solta aí, vai. Rememoro apenas para citar um caso recente, os graves crimes cometidos pelo ex-deputado federal Daniel Silveira, apurados nos autos do inquérito 4828. Em fevereiro de 2021, o ex-parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela suposta prática de crimes de coação no curso do processo, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais e tentativa de impedir, com emprego de violência e grave ameaça, o livre exercício das competências constitucionais do Poder Judiciário. Na denúncia, a Procuradoria-Geral narrou que o acusado dirigiu ameaças diretas aos membros da Corte em vídeos divulgados amplamente em suas redes sociais, nos quais dizia estar disposto a matar, morrer e ser preso. Entre as manifestações de desapreço aos poderes constitucionais, chama a atenção a declaração feita em live, realizada em 19 de abril de 2020, na qual o ex-deputado incitou a população a fazer um cerco e invadir os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para retirar os ocupantes na base da porrada. Sob o falso pretexto de atuação nos limites da liberdade de expressão, o presidente da República, à época, concedeu indulto ao condenado. Sim. Quando você concede indulto a alguém como Daniel Silveira, o que você está querendo? Respeito às instituições? Aquele que dizia que era para pegar um gato morto, dar uma surra nos ministros até fazer o gato miar? Uma clara, com outras passagens de clara incitação à violência contra os ministros do Supremo? O presidente concedeu um indulto que, aliás, foi tornado sem efeito pelo Supremo, por uma razão simples. Conceder indulto é uma prerrogativa do presidente, lá do artigo 84, mas o presidente se comportar como corte revisora do judiciário, não. Ou então, se o Congresso viesse a aprovar anistia, também não. Sabe que bolsonaristas, no geral, né? Que jamais lerão O Príncipe porque não iam conseguir entender nada. Né? Mas aí tem a velha piada, né, Vólio Bene? Já velhinha aqui nesse programa. Então leia pelo menos O Pequeno Príncipe. Como é que é a raposinha lá? A coach das estrelas, aquela chata? Tô brincando. Quem ama o livro agora briga comigo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, não é? Cativa, alimenta, incentiva, insufla. São os verdadeiros patriotas. Aí as coisas acontecem. Não é? E, sei lá, imaginaram, não, vai passar. Não, não vai passar. Não vai passar em branco. As pessoas vão arcar com as escolhas que fizeram. E há uma intervenção muito curtinha do Gonet, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, bem curta, mas muito significativa. Porque quem oferece denúncia é o Ministério Público. E acho que o Gonet, aqui, vai falar, vocês vão ver, foi inequívoco sobre o que está em curso e o que esteve em curso. Solta o Gonet aí.
Senhor presidente, a Procuradoria-Geral da República presta plena e sentida solidariedade ao Supremo Tribunal Federal pelo lamentável episódio da noite de ontem. Fica claro que o desrespeito às instituições continua a ter sinistros desdobramentos, demonstrando a importância do esforço que vem sendo desenvolvido pela Procuradoria-Geral e pelo Supremo Tribunal na apuração de responsabilidades e punição por atos violentos de propósito antidemocrático. Muito obrigado. Vocês, quem acha que vai ser fácil emplacar coisa como anistia, absolvição na base do berro, ou então o Trump chegar aqui, né? Deixa eu pegar o Marco Rubio e falar assim, vai lá e dá... Não vai ser. Não vai ser. Aliás, uma advertência que os bolsonaristas, cuidado, que o tiro pode ser pela culatra, viu? Eu fico imaginando, Arthur, vai bem, o governo americano, ou um americano vindo aqui, ou então lá à distância, resolver dar ordem para o Brasil ou prejudicar os brasileiros por causa de Bolsonaro. Eu não sei se isso seria bom para Bolsonaro. Eu acho que não. Não é?